Boa noite, pessoalzinho. Desculpa o tempo, né, que eu fiquei aí sem gravar os vídeos aqui pro canal, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre o GP da Austrália, né, que aconteceu no dia 3 de abril, né, no circuito de Melbourne, né? E foi uma corrida bem movimentada, né? O GP da Austrália teve muitas coisas, né, que aconteceram no dia 2 de abril, né? Do dia 2 pro dia 3, né? Foi uma corrida muito movimentada, né? Foi bem animada, né? Uma corrida que teve três relargadas, né? E acidentes, muita ultrapassagem. Foi uma corrida bem animada para quem ficou acordado ali, né? Naquela madrugada de sábado para domingo, né? E a gente vai comentar um pouquinho hoje a respeito desse vídeo, né? Primeiro, né? Eu quero trazer o destaque, né? Para boa largada dos dois carros da Mercedes, né? O Russell assumindo a ponta logo na largada, né? É, foi algo assim que me chamou muita atenção, né? A Mercedes naquele final de semana mostrou ter uma evolução, né? Naquele final de semana e eles estavam bem naquela corrida e me chamou muita atenção isso, né? O bom desempenho que a Mercedes teve não só no durante a corrida, né? Mas também no treino de classificação. Isso me chamou muita atenção e me chamou a atenção essa evolução na Mercedes. A Mercedes teve uma evolução ao longo do treino de classificação, né? Como eu comentei com vocês aqui, né? No canal. E o Russell assumiu a ponta logo na largada, né? O Verstappen. Então, né, pessoal? Como eu tava falando pra vocês, né? O Russell assumiu a ponta logo na largada, né? E ainda logo na primeira volta, o Leclerc teve um toque com o Ocon logo na primeira ali, né, perto ali na primeira volta, né? E acabou abandonando a corrida. Na curva de número 3, né, do circuito, ele acabou abandonando a corrida. Entrou o safety car, né? E na segunda volta, os cinco primeiros eram o Russell, o Hamilton, que o Hamilton conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Verstappen, né? Verstappen, Carlos Sainz e Alonso. Esses eram os cinco primeiros, né? Na segunda volta, né? Teve a relargada, a dupla da Mercedes, né? Conseguiu se manter à frente, né? Na volta de número 3 já teve a relargada. E na volta de número 4 estava tendo o duelo entre Verstappen e Hamilton, né? Um duelo aí que dominou, né, uma parte ali do GP da Austrália, né? Na sexta volta ainda acontecia esse duelo, só que teve uma aproximação do Hamilton para cima do Russell e consequentemente Verstappen chegando junto com o Hamilton, né, para essa briga, para essa disputa da primeira posição. Na sétima volta, né, o Alexander Albon acabou batendo no muro e provocando uma bandeira vermelha. O Albon que vinha muito bem na corrida, né? Ele era o quinto lugar, ele estava na quinta posição, estava tendo um final de semana espetacular, né? E infelizmente acabou tendo esse acidente na sétima volta da corrida, né? E acabou abandonando a corrida do GP da Austrália. O Albon estava num ótimo final de semana, né? Estava tendo um desempenho fantástico, né? Tinha tido já um desempenho fantástico no sábado e, e acabou sofrendo esse acidente, né? Acabou abandonando, né? Nesse meio tempo que entrou o safety car, né? O Russo acabou entrando nos boxes, né? A equipe acabou chamando ele para entrar nos boxes. Ele tinha feito a parada, trocou para os pneus duros, né? E depois a direção de prova decidiu dar bandeira vermelha e o Russo acabou sendo prejudicado, né? Nessa bandeira vermelha que a direção de prova deu, né? E durante essa parada que ficou um tempinho parado, né, para poder consertar lá aquele pedaço, aquela parte onde o Albon, né, tinha acertado o carro em cheio no muro,
O top 10 era formado pelo Hamilton, que era o líder da prova, Alonso, Verstappen, Alonso, Stroll, Gasly, Hülkenberg, Russell, Tsunoda, Norris e Piastri. Os dois carros da McLaren estavam no top 10 da corrida do GP da Austrália. Né? Ficou um tempinho parado, né? Os pilotos conversando ali com os engenheiros. E na relargada, o Hamilton conseguiu manter a ponta, né? Foi um momento ali que o Hamilton se destacou ali na corrida, né? Seguido pelo Verstappen e pelo Alonso, né? Na relargada, a relargada aconteceu na volta de número 10 da prova do GP da Austrália, tá? Manteve assim até que na volta 12 o Verstappen conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton e assumiu de novo a ponta assumiu de novo, né, a liderança da corrida, isso até o final da prova. O Verstappen foi até o final da prova como líder da corrida, né? E na volta 14, né, o Russo estava tentando fazer uma corrida de recuperação, né, por conta do erro que a Mercedes fez com ele, né, pagando ele na bandeira vermelha, na primeira bandeira vermelha, né, que teve por conta do acidente do Albon. O Russell brigava com o Gasly pela quarta posição. Destaque para o Carlos Sainz Jr., né, que teve uma disputa bem interessante na prova, né, com o Stroll pela posição de número. Então, tô vendo aqui um negócio. O Stroll teve uma disputa muito interessante ali com o Stroll, né? O Carlos Sainz Jr. era o único piloto da Ferrari na prova, né? Com o abandono do Leclerc no começo da prova. E ele levou a Ferrari ali ao longo da corrida, né? Na volta de número 15 que aconteceu na volta de número 15 que aconteceu essa disputa entre o Carlos Sainz e o Stroll. O Pérez, né, que estava também fazendo uma corrida de recuperação, largou da décima. Largou lá do fundo do grid, né? Que ele tinha cometido um erro na classificação e estava fazendo ultrapassagem em cima do carro da Alfa Romeo. Do... Não me lembro qual era o piloto da Alfa Romeo, mas estava brigando pela 13ª posição. O Pérez, que conseguiu ter uma boa recuperação ao longo da corrida, foi um dos destaques. E um destaque negativo para essa corrida foi o abandono do Russell na volta 18, né? Ele que acabou tendo um problema de motor e foi obrigado a abandonar o GP da Austrália, né? Ele que vinha muito bem, né? Depois teve um bom desempenho na corrida, né? Acabou sendo prejudicado pela equipe e depois acabou abandonando o GP da Austrália com esse problema de motor que vocês estão vendo aí nas imagens, né? Que eu, no caso, vou colocar para vocês aí as imagens do problema do Russell que teve no motor. E foi uma pena, né? Porque o Russell tava fazendo um bom final de semana, assumiu a liderança da prova logo no começo da corrida, né? E depois acabou sendo prejudicado da equipe na parada de boxe, né? Ali quando teve o acidente do Albon e um final de semana depois pro Russo, acaba esquecendo, né? O Verstappen mantinha a ponta, né, durante o Virtual Safety Car, né? Seguido pelo Hamilton e pelo Alonso. Na volta 21 teve uma batalha muito interessante envolvendo o Pérez brigando ali pelo top 10 e era uma briga que tinha o Tsunoda, o Piastri, o piloto da Alpine, que eu não consigo ver aqui na imagem, mas tem um piloto da Alpine,
E o Pérez também estava nessa disputa, tá? E é isso, gente. E nessa volta 21 chamou a atenção, né, da direção de prova essa disputa, né, que envolvia a 10ª posição e o Pérez estava continuando nessa corrida de recuperação. Até que na volta de número 23 o Pérez faz a ultrapassagem em cima do Oscar Piastri, né? Na, ainda nem na sua corrida de recuperação, o Pérez consegue fazer essa ultrapassagem por fora na reta que tem ali, né? No circuito de Melbourne, na Austrália, né? Na volta 25, Carlos Sainz fez numa disputa bem interessante com o Gasly, acaba conseguindo fazer a ultrapassagem e na volta 25 o Carlos Sainz Jr., né, pula para a 4ª posição, uma disputa muito limpa que o Carlos Sainz acabou tendo com o Gasly, foi uma disputa bem apimentada ali no GP da Austrália e o Carlos Sainz acabou levando a melhor. Na volta 27, né, uma disputa entre o Ocon e o Tsunoda, que estava naquela disputa do Pérez, agora que eu estou vendo aqui. O Ocon consegue fazer a ultrapassagem e pula para a 11ª posição na volta de número 27, né? Na volta de número 29, né? Uma disputa bem interessante entre o Tsunoda, né, que é o piloto da AlphaTauri, e o piloto da casa, né, o Oscar Piastri, né, que estava tendo um bom final de semana. Depois eu vou falar do Oscar Piastri no final do vídeo. Ele teve uma disputa bem interessante com o Yuki Tsunoda e acabou levando a melhor nessa disputa e fez alegria, né? Fez a alegria dos torcedores da casa, né? Na volta 33, estava tendo uma. Na volta 32, perdão. Estava tendo uma. Estava pintando uma disputa bem interessante que acabou não acontecendo. No final do vídeo vocês vão ver aí, né, o resultado final. Mas pintava uma disputa entre Hamilton e Alonso, né? Uma disputa que ficou. A gente achou que poderia ter essa disputa, né? Pro final da corrida e acabou não acontecendo. Quando chegar a parte final eu vou comentar com vocês. Mas algo que me chamou a atenção é essa possível disputa entre os dois. E a transmissão acabou mostrando, né? Os dois aparecendo ali, aí na imagem, como vocês estão vendo aí no vídeo. E quem apareceu na transmissão, né, ao longo da transmissão, foi pelo ex-piloto da McLaren, né, e agora piloto reserva da Red Bull, Daniel Ricciardo, né, ele, aquele seu sorriso simpático dele, aparecendo na transmissão e a gente matou um pouco da saudade desse grande piloto que foi o Daniel Ricciardo na Fórmula 1, né. Acabou não tendo, né, um ano perfeito ano passado, né, em 2022 ele teve muitos problemas ali com o carro da McLaren e por isso esse ano acaba até não, e por conta disso, né, esse ano ele não está no grid da Fórmula 1, né, pelo mau desempenho que ele teve o ano passado. Na volta de número 36, né, o, o resultado era Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Alonso terceiro, o Sainz estava na 4ª posição, seguido pelo Gasly, Stroll, Hülkenberg, uma ótima corrida na 7ª posição. O Norris em 8º, o Pérez, que estava fazendo uma boa corrida de recuperação, em 9º, o Ocon em 10º e o Oscar Piastri na 11ª posição, seguido por Magnussen, Guanyu Zhou, que a Alfa Romeo estava num péssimo final de semana, Tsunoda em 14º, Bottas na 15ª posição, Nick De Vries na 16ª posição e o estreante da Williams, Logan Sargent, na 17ª posição. Eram esses que, né, estavam na corrida porque tinha tido o abandono do Russell, Albon e Leclerc ao longo dessas 36 voltas, né? Na volta 38, né, o Hamilton reclama ali dos pneus, né?
Ele que estava sofrendo uma pressão ali do Alonso e já tinha na imagem dessa disputa entre os dois aparecendo mais para trás o Carlos Sainz com Gasly, né? Já aparecia esses cinco pilotos aí para brigar pela terceira posição pela segunda posição, né? Na verdade, do Hamilton. Na volta de número 42, pintava uma outra possível disputa entre o Pierre Gasly, né? Porque o Gasly tinha tido tinha sofrido a ultrapassagem do Carlos Sainz, mas o Carlos Sainz não se afastou totalmente do Gasly e o Gasly conseguiu acompanhar, né? Até um destaque bem interessante para o bom desempenho que a Alpine teve nessa corrida, né? Juntamente com o Gasly, e ele conseguiu acompanhar o Carlos Sainz Jr., mesmo depois da ultrapassagem de piloto espanhol da, da Ferrari, né? Lá na frente, né, na volta de número 42, o Max Verstappen seguia líder, né, com uma vantagem de 10 segundos para o segundo piloto, que era o Hamilton, né, até o momento, né. O Pérez estava tendo na volta de número 43 uma disputa bem interessante com o Lando Norris pela oitava posição e nessa ainda na volta de número 42, 43, o Pérez acaba fazendo a ultrapassagem em cima do. Tinha feito a ultrapassagem em cima do Lando Norris. E ainda na volta de número 43 ele faz a ultrapassagem em cima do Huckenberg e conquista também, né, a sétima posição. Na volta de número 48, Max Verstappen, né, acaba cometendo o erro, faz com que o Hamilton consiga tirar uma diferença de 4 segundos, né? E achamos que poderia ter uma briga, né, pela primeira posição, que acabou não acontecendo, né? Porque depois o nosso querido Verstappen conseguiu voltar a abrir uma vantagem boa para o Hamilton. Na volta 51 teve uma batalha bem interessante envolvendo o Lando Norris com o Nico Huckenberg e o piloto da McLaren acabou levando a melhor na volta de número 52. Ele conseguiu fazer essa ultrapassagem e passar o piloto alemão da equipe Haas, né? Então o Huckenberg acabou perdendo a oitava posição para o Lando, né? E destaca a boa performance, né, que o Lando Norris teve nesse GP da Austrália. Bom desempenho com a McLaren também, né? E na volta de número 54 entrou o outro safety car, como eu falei para vocês, por conta de um furo de pneu que teve no carro do piloto canadense da equipe Haas, o Kevin Magnussen. O Kevin Magnussen acabou abandonando a corrida, né? E entrou o safety car para poder retirar o pneu da pista e acabou tendo uma bandeira vermelha por conta disso, né? Aí outra vez teve um tempo parado, os pilotos ali conversando com os engenheiros, né? Vou estar deixando aí as imagens para vocês. Ficou um tempinho parado, né? Na volta de número 56, até que a corrida voltasse por volta de 4h56 da manhã aqui e lá era às 4h56 da tarde, né? Até durante essa pausa aparece uma imagem para vocês que eu vou colocar aí para vocês no vídeo, que é o Ricardo indo cumprimentar o Russell, né? Conversar um pouquinho com o Russell, né? Até que depois de um tempinho parado, tivemos o retorno dos carros para a pista, né? Na volta de número 56. E na relargada, todos os pilotos, né, tinham trocado os pneus, né? O Verstappen, o Alonso e o Hamilton trocou
para pneu macio, né, para poder dar aquela emoção. E nessa relargada tivemos uma confusão total, uma confusão generalizada, né, vamos dizer assim, porque foi um pega pra capar. Essa relargada, meus amigos, deu o que falar. E eu vou falar para vocês que o clima na Alpine não deve ser dos melhores, porque os dois carros acabaram abandonando num toque entre eles. O piloto da Ferrari, né, que só tinha o Carlos Sainz. O Carlos Sainz acabou tocando no Alonso, fazendo com que o Alonso caísse para o fim do grid. O, o Logan Sargent também acabou cometendo erro e acabou saindo da prova, né? Como vocês podem ver aí na imagem. O Stroll quase teve um toque aqui também com o Lando Norris, mas o Stroll conseguiu se recuperar, né? E no tempo que ficou paralisada ali a corrida, né? O Alonso estava muito revoltado por conta do que tinha acontecido, né? O toque entre ele e o Carlos Sainz, como vocês vão estar vendo aí na imagem, ficou revoltado. A equipe dele entrou com um pedido para ele recuperar a posição, né? E teria uma nova relargada, só que atrás do safety car. E o Alonso conseguiu recuperar sua posição. Ele conseguiu voltar para a posição que ele estava na terceira posição. Depois de um longo tempo parado, voltamos para a última volta, né? Foi para a volta final e o vencedor da prova foi o Max Verstappen. O carro de segurança voltou, né, para a pista, os carros seguiram, né, o carro de segurança, não pôde ter ultrapassagem e o Max Verstappen conseguiu vencer a corrida. O Hamilton conseguiu o primeiro pódio dele na temporada, né? O Sérgio Pérez foi eleito piloto do dia e o Alonso terminou também no pódio, né? Terceira posição depois de uma confusão aí na última relargada, né? O Carlos Sainz acabou punido por conta desse toque em cima do Alonso. E esses foram o resultado final, né? O resultado da prova teve o Alonso e o Hamilton no pódio, né? Com o Verstappen. O resultado final eu vou estar colocando para vocês aqui na tela. Tivemos o abandono também do Magnussen, do Sargent e do Sargent, tá? De Vries também acabou abandonando, né? Gasly Ocon também. E esse é o resultado final da prova para vocês, né? Que vocês estão vendo aí na tela. Também vou estar deixando também que também para deixar para vocês algo que eu achei interessante, que foi o dono da casa, né, o Oscar Piastri, conseguindo seus primeiros pontos, né, na Fórmula 1, logo, né, no seu GP de casa, algo que os torcedores da Austrália devem ter ficado muito felizes, né, com isso. O resultado final está aí para vocês na tela. Verstappen primeiro, o Hamilton segundo, Alonso terceiro, seguido de o Stroll, que fez teve um bom final de semana na quarta posição, seguido por Pérez na quinta posição, o Lando Norris em sexto lugar, Nico Hülkenberg na sétima posição, Oscar Piastri terminou em oitavo, o Zhou em nono e o Tsunoda na décima posição, fechando aí os 10 primeiros, né? E também vou estar trazendo também para vocês a imagem do pódio, né? E para falar que a situação no campeonato de pilotos se encontra assim com Max Verstappen liderando o Mundial de Pilotos com 69 pontos,
seguido por Sérgio Pérez com 54 pontos, o Alonso com 45 pontos, o Hamilton com 38 pontos, Carlos Sainz com 20 pontos, o Stroll também com 20 pontos, Russell com 18 pontos, Lando Norris com 8 pontos, Nico Hülkenberg com 6 e o Charles Leclerc com 6 pontos. Também vou estar colocando para vocês aqui na tela a imagem do pódio, né, com os 3 primeiros colocados. A gente pode ver aí os campeões mundiais, né, nesse pódio, algo que me chamou muita atenção. Estamos com uma boa disputa esse ano, né, com esses 3 pilotos aí. Eu espero e torço para que a Mercedes consiga recuperar, né, ter uma boa recuperação, conseguir evoluir esse carro para que o Hamilton entre nessa disputa. E o campeonato de construtores, a situação é a seguinte: a Red Bull é líder com 123 pontos, seguido da Aston Martin com 65 pontos, Mercedes com 56 pontos, a Ferrari com 26 pontos, McLaren já tem 12 pontos no campeonato, a Alpine com 8 pontos, a Haas com 7 pontos, a Alfa Romeo com 6 pontos, a AlphaTauri com 1 ponto e a Williams também com 1 ponto. A próxima etapa é o GP de Baku, no Azerbaijão, e podemos ter mudanças no formato no formato da corrida sprint, né? Daquele modelo de corrida sprint no final de semana. E eu vou trazer os detalhes para vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.